Olá, boa noite. Boa Boa noite, Laís. noite. Tudo Tudo bem, bom? Luciana? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? É um prazer enorme estar aqui com você. Agradeço por você aceitar estar aqui comigo essa noite, ok? Eu que agradeço pelo convite, né? Poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Todo mundo dentro desse isolamento social e a gente sabe como que as pessoas precisam, né? De algumas informações, algumas orientações e nada mais do que esses canais para a gente poder chegar, né? Até esse público. Exatamente. Dessa forma, a gente se aproxima, deixa um conhecimento e também aprende, porque sempre deixam algo que a gente pode também aprimorar, trazer pra gente. É sempre muito gratificante as lives nesses encontros aí. Bom, eu queria agradecer a participação de todos vocês também aqui, ok? De alguma forma, traga algo importante para vocês, né? Fiquem à vontade para questionarmos, né? Nós teremos um momento que a gente vai aí tirar dúvidas. Se proponha a também entrar em contato após, né? Após a live, nós estaremos aí com atenção, com carinho, com respeito a cada um de vocês, ok? Bom, a live de hoje, alguém pode se colocar a respeito? Eu não vou tentar colocar aqui não, porque a semana passada, Laís, eu vou contar para você, tá? Eu tô bem mal de gingado aqui com essas redes sociais, porque eu não consigo fixar, então eu vou falar, tá? Se alguém perguntar, eu coloco aqui de novo. A live de hoje é sobre relacionamentos, um adendo, né? Para você iniciar um relacionamento sério com você mesmo. Qual a importância disso, Laís? Conta pra gente. Primeiramente, eu vou apresentar a Laís Gênova. De que cidade que você está, Laís? Sou de Hein? Birigui, interior de São Paulo. Olha, é uma psicóloga lá do interior de São Paulo, retratando essa questão dos relacionamentos. Laís, por favor, fique à vontade. Eu acho que num primeiro momento a gente precisa entender de onde vem, né, essa questão do o que é conhecer a si mesmo, porque eu vejo que as pessoas elas chegam muito afoitas no consultório, querendo modificar alguns comportamentos, algumas situações, e elas não conseguem, por exemplo, responder quem são elas. Né? Uma pergunta tão simples que a gente faz, quem é você? As pessoas elas não conseguem responder isso. E é legal quando a gente busca isso na história, porque Sócrates ele já tinha, né, uma frase muito conhecida, né, conhece-te a ti mesmo. E depois o Foucault ele vem trazer isso que a gente precisa conhecer mais sobre nós mesmos do que coisas, não se preencher com isso. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a gente fala tanto sobre isso, a gente lê tanto, né? Tá saturado. Mas a verdade é que as pessoas elas não sabem realmente olhar para si. E como você mesmo disse, né, na chamada dessa live, é que na maioria das vezes as pessoas elas querem buscar relacionamentos duradouros, mas elas não se conhecem. Então, quando a gente não tem essa base estruturada, é muito difícil conseguir se relacionar com o outro, porque a gente não consegue se relacionar com nós mesmos, né? Então, isso já está dentro da história, desde o início dos tempos, né? Essa busca do conhecer o outro. Perfeito. E é dentro desse embasamento que a gente pode buscar uma grande dificuldade que temos de fato e que fica difícil, né? Por exemplo, eu vou posicionar um ponto aqui, né? O relacionamento de um casal. Onde mora a grande dificuldade de se relacionar bem, sendo que lá no início houve o quê? Houve interesses mútuos e esforços para que houvessem, né, aquela propensão, aquela qualidade toda, e se largou, se deixou. E foram em movimentos simples, gestos educados, gestos empáticos, que deixaram de existir. Que desse modo acabam se tornando cada vez mais afastados um do outro. E a gente precisa aproximar as pessoas de nós, né? Nós seres humanos, queremos nos relacionar bem, princípio de um todo, seja na nossa família, né? Seja na nossa casa, no nosso trabalho. No geral, nós nos damos cada vez melhores sabendo nos relacionar. E quando a gente consegue, de fato, né, ter essa aproximação, conseguir se conhecer, se enxergar, a gente consegue dialogar melhor, né? A gente consegue prospectar para que o outro nos atenda, não diante das nossas necessidades, mas dentro
de uma troca, né? Peraí, eu tô errando aqui, mas você tá errando aqui, né? Então, peraí, eu não quero desfazer disso que eu sou assim, mas eu posso abrir mão, pelo menos de uma parte, mas e você? O que você pode fazer aqui também? Né? É uma troca. É isso, Laís. O que você Sim, acha? porque depois que a gente faz esse questionamento de quem somos nós, a gente costuma falar dentro da psicanálise, né, que eu vi também que você é psicanalista, que ocorre o que? A catarse emocional, que nada mais é que um processo que a gente se aproxima dessas emoções, e essas emoções, elas vêm à flor da pele de forma pura. Então, nada mais é do que um sofrimento, desse choro, porque a gente começa a entrar em contato. Porque é muito difícil, num primeiro movimento, quando as pessoas elas sentem essa dificuldade, elas dão um passo para trás. Porque primeiro a gente precisa ter consciência, depois a aceitação disso para a gente conseguir elaborar através dessa compreensão. E a primeira coisa que a gente precisa saber é como são as nossas relações anteriores, exatamente como você disse, né? Como que é o meu relacionamento hoje dentro de um casamento, de um namoro, no trabalho, com familiares, se eu não conheço essa história? Então, todos nós somos constituídos a partir das histórias familiares, da nossa cultura, da religião e todas essas áreas específicas do ser humano. E a gente, como ser humano, precisamos do olhar do outro, assim como nós também olhamos para o outro. Mas quando a gente vive uma vida preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro olha, né? A gente costuma falar que o nosso próprio olhar é drenado. Então a gente valoriza o olhar do outro. E de repente o outro, né, que nos alimentava, sai das nossas vidas, é o que acontece nos términos de relacionamento, nos rompimentos. Eu vou me sentir vazio, outro que me alimentava saiu, mas espera aí, a culpa é do outro que saiu? Ou você que só alimentou o olhar que vinha do outro. Porque a gente começa a enfrentar essa sensação de abandono, de desprezo, e às vezes as pessoas chegam, né, após um término na clínica e elas falam: nossa, eu tô me sentindo sem chão, eu não sei o que fazer, a outra pessoa era a minha vida, e agora? Então a gente precisa olhar para isso. Porque a partir do momento que você constrói quem você é, né, os seus ideais, a sua personalidade, sua autoestima, lógico que você vai sofrer. Eu falo que a vida não é um mar de rosas, os relacionamentos, eles, na maioria das vezes, têm suas dificuldades, sim, mas a pessoa não pode se sentir tão vazia ao ponto de não conseguir se encontrar após o rompimento de qualquer relação. Eu não sei se é isso que você vivencia muito também na questão dos relacionamentos, mas geralmente eles chegam, né, com uma questão totalmente diretiva. Por que eu não dou certo com ninguém? Né? Porque todo relacionamento acontece isso. Ah, a culpa é do outro, né? Eu vejo as pessoas atribuírem muito a culpa para o outro, né? Perdi, mas outro que estava errado. Ambos os lados têm as características. Eu não costumo falar qualidade ou defeito, porque são características e cada um vai dar o peso do que representa na sua vida. Mas principalmente entender qual que é o movimento do outro e o seu. Perfeito. Laís, essa frase é muito típica de consultório mesmo, né? Ela, poxa, eu perdi meu chão, ela é minha vida, ele é minha vida. Peraí, opa, como assim, né? Nós precisamos entender a raiz da questão, né? Como ela também pontuou aqui. Como são os nossos relacionamentos que foram atrás, de alguma forma não tão assertivos, mas a gente vai lá na íntegra, na raiz da questão, que é o quê? Os relacionamentos com os nossos familiares. Né? Nós nascemos muitas vezes, né, enraizados de dificuldades amorosas que parte do princípio ali dos familiares. Né? A dificuldade de se relacionar com o pai, de se relacionar com a mãe, com os irmãos. E aí isso procede, né? No âmbito social, na igreja, nos ambientes escolares, ali nas questões ali das residências, né? Dos condôminos, com os vizinhos. Isso vai influenciando na nossa carreira, porque com quem que a gente se relaciona? Né? Queremos amigos, amigos verdadeiros, mas até que ponto também entregamos o nosso melhor, a nossa melhor versão ao outro? Né? Em que ponto realmente somos melhores amigos? Se não sabemos, se não temos essa profundidade interna. E aí, essa frase que é tipicamente de consultório, como perder algo, sendo que muitas vezes está em você, né? Por mais que você não teve bases,
sólidas, na família é a base, né? É a estrutura, o alicerce dos nossos valores. É ali que se demonstra, ali que se pratica, né? O bom dia, o boa tarde, seja bem-vindo, me desculpe, me perdoe, né? Por certas situações. E essas bases, quando elas não são muito caracterizadas e com afinidade, onde todos podem oferecer e de um modo bem profundo, vivenciar aquela verdade, aquele valor, as pessoas se afastam ao invés de se aproximar. Né? Então, quando a gente pega um modelo de pessoas, como você mesmo colocou com maestria, não tem como especificar certo ou errado, mas dentro da subjetividade de cada um, é conseguir compreender o que a pessoa não conseguiu captar, né? O que a pessoa não transformou no coração dela, né? Na parte emocional, ainda há, não sei se você pega isso também em consultório, Laís, mas muitos, principalmente homens, dizem, né, com claridade, com clareza, o quanto acham bobagem as emoções, né? Ah, mas eu sou uma fortaleza, eu venço porque eu não paro para pensar nesses detalhes. Pois é, não parou para pensar, né? Focou na razão. E nós conseguimos, mulheres também. A questão é que nós temos sim um pouco mais de desenvolvimento, porque de alguma forma isso foi nos induzido. Nós temos uma estrutura psicológica não melhor, mas mais adaptada por questões sociais, por questões mesmo primitivas, né? Isso demandou questões que realmente nos afloraram mais. Mas os homens também merecem, são dignos e precisam entender que essa fragilidade, ela existe nele também, né? Ele também precisa de amor, precisa de atenção, ele precisa também ser reconhecido, se sentir estimado, né? E que dessa forma, ele buscando, encontro isso, né? Mas parece que o chão acaba mesmo. Por onde eu começo? É dessa forma que você vê também Porque os eles pacientes? nunca foram ensinados, né? É histórico isso, né? A questão da, se é assim que a gente pode colocar resiliência, ela é muito comum na mulher porque a mulher foi educada a superar obstáculos emocionais. Então, quando você tem crianças em casa, tanto mulheres quanto homens, por exemplo, primeira coisa, quando você precisa de um cuidado, quem que a mãe vai chamar? É a menina ou o menino? Eu sei que tem um movimento hoje muito grande de aproximar, de tornar igual o cuidado, mas ainda a gente presencia, eu vejo isso, eu atendo muita criança, a gente presencia os cuidados afetivos, o dar colo, né? O prestar atenção é a menina, chama a fulana. Não, você não sabe, deixa eu falar, você não tem jeito, você não tem cuidado, né? E aí eu falo assim, eu faço esse trabalho com os pais, muitos pais são extremamente participativos, né? Até para não sobrecarregar as mães, né? As figuras aí cuidadoras no lar, não estou falando que é específico de uma parte só, mas a gente vê o movimento, isso vem aumentando, mas ainda precisa de muito ajuste. Só que algo importante também que você falou é a questão de olhar esse passado, porque eu vejo as pessoas se culpando muito, né? A culpa entra aí como um mecanismo de defesa, né? Entra a negação, a pessoa ela deixa para lá e a gente acaba não organizando, né, os nossos traumas passados. Acha que, virei a página, tá tudo certo, não quero falar sobre aquilo, mas isso acaba se reproduzindo no dia a dia. E aí acaba tendo homens que sentem sim essas emoções, mas muitas vezes por terem sido castrados, né, impedidos de sentir isso na infância, eles acabam reproduzindo isso nas famílias, no convívio social e, enfim, todos os lugares o qual ele frequenta. E é importante porque isso está muito ligado, né, com a crescente manifestação de intolerância da população, porque nada mais é do que uma manifestação dessa agressividade. Então, quando a gente tem essa emoção, a gente não consegue organizar isso, ela vai aparecer em alguma área. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, foi os mecanismos, as redes de comunicação que proporcionou agressividade e intolerância. Não, isso já existia, né, na sociedade. Só que pela sociedade sempre estar se cobrando. Então, hoje é aceitável
quem talvez tenha uma aparência, um status, uma formação. Então as pessoas elas acabam se escondendo atrás de máscaras e elas não conseguem realmente mostrar quem elas são. E isso gera um impacto muito grande no emocional, na personalidade, porque querendo ou não a gente recebe punições diárias. Então, não é aceitável se vestir assim, não é aceitável falar desse jeito, não é aceitável ocupar essa posição. Então, tudo tá errado. E chega um momento, né? Vamos dar um exemplo de uma criança. Toda hora, não, 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 brigando. Uma hora a criança dá um grito, fala, chega. Então, eu vejo que a sociedade, ela tá nesse movimento, né? Muitos buscam a terapia para o autoconhecimento, mas tem muita coisa vindo à tona também que as pessoas, elas não estão dando conta de organizar. E isso é natural, né? Porque é um processo longo, é um processo árduo. A gente sabe que não é todo mundo que está preparado. Sempre tem aquele movimento de iniciar o processo terapêutico. Daqui a pouco a pessoa fala que não, tá tudo bem. A gente sabe que não é o momento, mas a gente respeita a liberdade do paciente. E isso é muito comum. Sim. É muito interessante, né? Porque a gente vai pegando exatamente os mesmos pontinhos e a gente vai vendo o consultório, né? E vai vendo como cada um realmente retrata esses pontos, porque não é o momento, né? O momento de você identificar que existe em você dificuldades e que elas são emocionais e que de algum modo você deve cuidar sim, né? Porque falar de relacionamento e falar de você começar um sério com você é você parar de culpar alguém e de buscar respostas no outro, né? Ninguém tem que fazer por você. Eu vejo nitidamente, isso é um conceito de uma observação minha, Laís, ok? Que a maior dificuldade nossa humana, não sei se você se concordaria comigo, ou vai concordar, mas está na responsabilidade, né? Porque você ser um indivíduo responsável requer você ser responsável por você e pelo meio, né? Ser responsável não dá para você ser só, não, eu vou ser egoísta e eu vou só cuidar do meu. Não, quando a gente realmente afere na condição responsabilidade, a gente vê que há muito mais, né, por aí. Então, eu vejo muitas pessoas fugindo, né? As fugas estão nas drogas, estão na sexualidade Os exacerbada, excessos, né? excessos na bebida alcoólica, que vai o quê? Oferecer o quê? Qual é o nosso movimento interno mais idealizador para a gente viver? Né? Existe o pulsar de vida, existe o pulsar de morte, e você não precisa morrer para estar morto. Infelizmente ou felizmente, eu digo que você tem como viver sua vida de uma forma mais intensa, se respeitando, se valorizando, mesmo que você não tenha tido influências, pessoas que mostrassem para você, né, as suas melhores condições, visualizasse, você pode, exatamente a palavra quem é você pode se dizer, né? E com correspondência, saber exatamente o que você precisa para ser maior. A Laís acabou de pontuar várias questões aqui, né? Eu vou colocar uma aqui do ID, né? Que são os impulsos internos que nós temos. Quando a gente não está munido de proteções externas, né? Que ditam o que devemos ser, né? Será que controlamos ou somos controlados, né? Será que o controle... Eu quero perguntar para vocês aí. Vocês têm o hábito de controlar a vida de vocês? Vocês buscam controlar e conseguem ver eficiência, eficaz no controle? Diz pra gente aqui. Só pra gente pontuar umas outras questões. Laís, você acha que esse... E é um questionamento que eu percebo que as pessoas elas colocam, né? Na verdade, é uma queixa, né? Eu tento, eu faço listas imensas de afazeres, eu nunca consigo cumprir, né? Que foi os excessos, a idealização de que possa fazer várias coisas, isso está muito relacionado à questão da mídia, né? Pessoas extremamente produtivas, tudo sempre perfeito, né? Eu trabalho principalmente com a faixa etária da adolescência em relação a isso, principalmente indivíduos que estão prestando vestibular,
né, que eles estão buscando uma universidade. A gente percebe que a cobrança é muito grande e hoje existem inúmeros, né, jovens que acabam se posicionando em rede social, acabam colocando algumas informações e muitas dessas informações ela vem distorcida. Então, assim, aquele jovem que pratica 4 tipos de atividade física, 3 línguas, faz não sei quantos cursos, né, gera uma frustração muito grande no outro. E aí, como você mesmo disse, até que ponto, né, o outro realmente faz isso ou não? Eu vejo que esse caminho, né, ele falha. A pessoa, ela se avalia, ela coloca como alguns ideais sendo fazer mais coisas, por exemplo, mas ela se perde no meio, porque ela espera do outro. Então, assim, já que eu não consigo fazer muito, o outro também não pode fazer, porque eu não dou conta disso, né? Eu vou entrar numa crise existencial. E exatamente isso. Até que ponto a gente controla, né? Porque a gente sabe que inúmeros autores falam que não há controle, né? Há um ideal de controle, mas a gente imagina que está controlando, mas o tempo todo, né, a nossa programação sai do controle e nós somos indivíduos pensantes que sempre estamos buscando nos adaptar através da nossa flexibilidade, das nossas vivências. E aí a gente pega um indivíduo que talvez não teve essa estruturação nessa base familiar ou no seu desenvolvimento, independente de onde tenha sido, e a gente percebe uma dificuldade muito grande em praticar talvez a resiliência que é tão falado nos dias de hoje. E tá aí essa dificuldade, tolerar, né? Tolerar que o outro é diferente, tolerar que nós não somos perfeitos, que sempre vai existir alguém melhor do que nós em vários aspectos. E mais uma vez surge a questão da agressividade, né? O não só de agredir o outro, mesmo que não intencional, como nos agredir também através desses mecanismos de defesa de excessos, que seriam os vícios, né? Ou a sobrecarga, a cobrança constante. Perfeito. E esse controle, eu gosto de esclarecer em consultório, mas que existe só uma maneira, que também, de algum ponto, a gente pode errar muito pelas fugas, né? A única condição exata e mais propensa que nós podemos, de alguma forma, controlar é as finanças. Porque se de algum modo a gente tiver um propósito, uma definição, né? Metas, e aí sim você pode, de repente, controlar a parte financeira para você chegar a um propósito, ao mérito. Mas, de resto, nós não controlamos nada, né? A Absolutamente gente tem nada. uma estimativa, uma programação, mas se a gente for ver, né, muito claramente, eu estabeleci gastar X para isso. De repente, aquilo custou X,1. Então, assim, já saiu fora do programado, é que está dentro do nosso limite de tolerância e da programação. Mas isso está muito ligado, por exemplo, ao processo ansioso, né? Que sempre existiu na humanidade e a gente percebe um crescente, um aumento muito grande, né? Isso é crescente. E aí falar assim, as pessoas se conhecendo vai deixar de sentir ansiedade? Vai diminuir? Não, não vai diminuir, porque isso é essencial para a nossa existência, né? Um mecanismo de sobrevivência, de adaptação. Não existe quem fale assim, não, não sinto nada de ansiedade. A ansiedade ela é necessária para nos adaptarmos, para nos defendermos, né, de qualquer situação. E voltando isso que você falou do que é programado ou não, eu sempre começo falando com os pacientes isso. Olha, a tentativa de controlar vai deixar você mais ansioso, porque isso não é possível. Mas por que que eu fico tão agitada? Porque você percebe que você não tem controle nenhum. E quanto mais você se agarra a isso, mais ansiedade você apresenta ali. Quando realmente os pacientes conseguem soltar um pouco isso, deixar de lado, a gente percebe que eles começam a serem mais naturais, a serem mais flexíveis. E eles falam, nossa, nem percebi, eu não faço mais isso, eu nem tinha prestado atenção. Eles nem se dão conta. E aí a gente fala, tá vendo? É assim que funciona. É assim que você vai perceber a melhora do quadro de ansiedade. Perfeito. É muito interessante essa questão, porque assim, também na história, a psicologia, essa formalidade do quesito cuidar da mente é muito recente, né? É muito recente na história da humanidade. E né, na proposta que se apresenta hoje. E eu coloco para você, né? A gente tem todo um cuidado
em cuidar da musculatura, em cuidar, né, de enrijecer, de poder ter uma questão orgânica mais aperfeiçoada, de buscar espiritualidade, seja de qual forma for, com todo respeito a qualquer um que busque da forma como for, mas e as nossas mentes, né? Como fica? Fica a desejar? A gente lava o alimento, né, para se alimentar, a gente lava as mãos, e agora com essa questão de Covid o tempo todo, né? Buscando aí um cuidado ainda maior, que é uma precaução, não quer dizer que a gente também tá na totalidade aí dos cuidados necessários. Toma banho, né? Se higieniza, escova os dentes, mas e aí a mente? Fica onde? Ela não precisa de higiene, né? É muito interessante isso porque não é um processo de desabafo, né? As pessoas precisam entender isso claramente, Laís, que o desabafo é você dar nó sem muitas vezes ter tesoura que corte ali depois, né? Você pegar um assunto que para você dói, que há uma ferida interna, a gente precisa entender o seguinte, que há feridas externas que elas estão ali sangrando, né? E que a gente sabe que tem camadas específicas que vão aderir, se não tiver diabetes e tal, que vão formar aquela casca específica para estruturar. Mas as feridas internas só a gente conhece, elas não são visíveis a olho nu de ninguém, né? Só a gente conhece aquela ferida e a intensidade que tá. E você doar aquilo para uma pessoa que não tem a menor noção, né, de quem é você, né, do que você já passou, né, de que você pode proporcionar para melhorar aquilo, quanto aquilo de algum modo tá te rotulando, tá te fazendo fechar sua mente, você vai ficar pior, né? O processo terapêutico, ele é para você alavancar, não de um modo onde a gente aponta o que você tem, o que você precisa fazer, mas dentro das suas condições, observando com respeito, né? Com uma escuta atenta, com um olhar acolhedor do qual você não teve no ambiente familiar, de repente. Não tem, a gente não tem isso em qualquer lugar, né? Uma Desse... imparcialidade, né? Porque muitos lugares eles são ouvidos, aí tem uma escuta, mas a gente sabe que não é a imparcialidade de estar na terapia, que você mesmo disse, né? Não é o despejar assuntos ali. Perfeito. Laís, você acabou de colocar uma coisa que me veio à mente, né? Eu, às vezes, tenho pacientes idosos que eles falam assim, poxa, mas a minha esposa vai querer conversar comigo, ela me deixa mais nervosa ainda. Porque não é, né? Certos tipos de conversa, a mulher vai apontar, vai cutucar, vai abrir mais a ferida, vai... Porque a conversa é só criticar. Você não faz isso, você é isso, você é aquilo, né? Na maioria das vezes a gente sabe que a conversa não é a conversa que é praticada no consultório. Não, não é. E você pontuou com muita qualidade a questão da violência, porque você acaba se sentindo violentado e você se torna violento, porque existem muralhas que nós não devemos fazer e fazemos, mas algumas nós devemos ter por condição estratégica de proteção. A gente precisa ter uma redoma. O nosso jardim emocional, nós temos um jardim emocional na nossa mente, né? A gente pode ver o belo, admirar as pessoas, as qualidades, ter propostas interessantes, mas as conexões maiores estão aqui na nossa mente. E se Até a porque gente... nós temos limites, né? Porque não é tudo que a gente dá conta naquele momento, assim como os pacientes que buscam a terapia. A gente entende que às vezes chegou num momento que ele não está dando conta, então talvez para a saúde mental ele precise de um tempo para ele reorganizar isso e retomar. Mas como você mesmo disse, tem feridas que às vezes a gente não pode simplesmente abrir e esse paciente ir embora, porque a gente não sabe como vai ser reorganizado essas situações que passaram, né? Eu vejo muito estudante de psicologia, às vezes, buscando orientação, buscando terapia, e até mesmo para quem está inserido, há uma dificuldade, né? Porque eu vejo que o questionamento é sempre esse, mas eu não tenho o que falar. Acabou, esgotou, né? É porque a pessoa chegou naquele momento que ela não consegue avançar, mas não porque ela quer, porque tem muitos bloqueios, muitas resistências, e é com a terapia que isso vai afrouxando. Porque às vezes é naquele momento, igual as pessoas chegam e falam, eu nem tenho nada para falar, e de repente deu a hora da sessão,
a pessoa fala, nossa, isso porque eu não tinha nada para falar. Então, eu acho que precisa, né, que as pessoas se permitam mais e ouçam essas orientações, que realmente a psicologia, ela é nova, né, ela é uma ciência muito nova. Há muita divulgação sobre o que o psicólogo faz, mas eu vejo ainda que há pouca compreensão, né? Ah, é autoconhecimento, é avaliar o que você passou, os seus traumas. Mas na prática, as pessoas que vão a um setting terapêutico, elas têm muita dificuldade de compreender isso ainda. A dificuldade, ela vem justamente porque você passa a não agir, né? Na forma que você deve, né? Você tem, de repente, base ou não, mas você, de alguma forma, se propõe a agir, a fazer dentro do seu conhecimento algo por você, para trabalhar, e de alguma forma aquilo vai cada vez mais te fechando, te bloqueando. Você, por mais esforços que você tenha, você perde seus motivos que te geram as ações, né? Quais são? Eu quero propor outro questionamento aqui. Por mais que você, de repente, não ouse a responder aqui, mas que reflita internamente, né? Quais são os seus motivos? Quais são os seus motivos que te geram ações? Olha quantos assuntos nós abravamos aqui, de algum modo, que pontuam o alicerce de tudo, que é exatamente o amor próprio, a autoestima. Você tem exemplos no seu consultório que quando você pergunta da autoestima, a pessoa fala exatamente sobre a beleza? Você já passou por Uhum. isso? Sim, sim. A autoestima, a representatividade é apenas estética, né? A gente Isso. percebe, e como tá a sua autoestima? Ah, não é muito boa, não gosto muito do meu cabelo, eu acho que eu tô fora de peso. Ah, se eu pudesse, eu removia minhas espinhas. Então, assim, nunca, né? Eu acho que, pelo menos nos 10 anos de experiência clínica, eu ouvi que a autoestima ela estava vinculada a qualquer outra área da vida. Sim, inicialmente, aí depois a gente conversa, vai explicando qual é a representatividade disso, e as pessoas acabam falando que realmente, né, tem que olhar para outros aspectos, mas é muito difícil, né? Tá muito vinculado à estética. Eu acho que a sua experiência também deve ser assim na clínica. Sim, é sempre. Você colocou, eu vou apresentar aqui. Na minha experiência, eu observo e que antes já vejo que tem alguma informação que vai falar para a estética, que começa a olhar para o corpo, né? O corpo fala, já começa. Eu já aponto e falo assim: peraí, deixa eu só te perguntar, o que é a autoestima? Qual é o conhecimento que você tem da autoestima? E ela já aflora, né? Se tá bem, se tá gordo, se tá magro, se tá esbelto, né? Se tá arrumado. É sempre nessa prospecção. Então, é muito mais. E está sim na autoestima uma das propostas a beleza. Mas a beleza, como todos nós sabemos, ela não tem um modelo, né? Todos nós somos agradáveis e desagradáveis, seja na nossa estética, seja no nosso comportamento. Outra coisa que eu acho muito importante frisar aqui para vocês é que muitos relacionamentos que iniciam começam na proposta de grandes condições, de grandes realidades promissoras. E elas, de repente, acabam, né? Por qual razão isso? Vamos pensar? Bom, se a gente deixa a desejar algo no comportamento, será que a gente precisa realmente deixar de gostar de alguém? Ou a gente pode entender que a gente até gosta daquela pessoa, mas a gente deixa de gostar do comportamento que ela passa a fazer, né? É exatamente naquela proposta que a gente estava falando. Até onde você delimitou seus espaços, né? A pessoa te desrespeitou? Opa, peraí, já tem um certo requer de amor aí, não é, Laís? O que você Uhum, acha disso? sim. Se É, afasta porque já é eu uma vejo que as coisa. pessoas elas começam, principalmente os relacionamentos afetivos, né, amorosos, elas já começam com ideais totalmente distorcidos, né? Elas não olham para os ideais delas. Elas como se elas captassem o ideal que a sociedade estabelece. A sociedade, eu falo, qual ela está inserida, né? Então, é um grupo de adolescentes, o que está na moda é o X,
quem influencia o Z, então vamos ver o que que é legal. E de repente a pessoa ela nunca construiu. Eu faço muito esse mapa, né, de observar o que você espera do outro, o que você gostaria, o que que você gosta em você, o que que você gostaria de mudar. E é impressionante, as pessoas elas ficam surpresas de observar que, na verdade, estava completamente distorcido. Aquilo que elas esperavam, idealizavam, na prática, elas falam, Luiz, mas não tem nada a ver. Por exemplo, a estética, né? Na maioria das vezes, em primeiro lugar, vem a estética. E, eu quero que a outra pessoa seja bela. Né? E aí você vai para a prática e fala, nossa, né? Dentro do que eu esperava é belo, mas eu não gostei de conversar, eu não gostei dessas características no sentido de leitura, de esporte, de música, e aí ela se identifica com outro perfil, que não era aquilo que ela idealizava inicialmente, mas com a aproximação ela começa a ver que aquilo é muito mais belo do que ela idealizava. Então a gente tem que tomar cuidado com esses mecanismos, né, que podem influenciar. Laís, então a gente tem que parar de assistir? Não, eu acho que a gente tem que estar inserido em todos os meios de comunicação, saber realmente o que está acontecendo, mas a gente precisa saber se distanciar, que é o que você falou. Até que ponto o outro pode se aproximar e interferir? Até que ponto, né, eu vou receber uma crítica e eu vou tolerar essa crítica? Porque a gente sabe que hoje as pessoas, né, elas não toleram muitas críticas. Igual a gente tinha falado da intolerância, da agressividade. É gostoso? Não, não é nem um pouco confortável. Tira a gente do nosso estado de equilíbrio e faz a gente refletir, talvez, para algo que a gente não gostaria. Então, não gosto do meu cabelo. Nossa, justo o meu cabelo que eu não gosto, a pessoa vem e critica. Aí você tem que se reorganizar para você se defender de algo que você mesmo se ataca. Então fica mais complicado ainda porque você não aceitou essa característica. E na maioria das vezes você nem se reorganiza, você já devolve criticando e vira uma discussão imensa. Eu faço geralmente um diário, né? Traçar isso e um diário alimentar para os pacientes que têm transtorno alimentar na clínica. E é muito interessante porque eu falo assim: o que que você come durante o dia? Eu não como muita coisa, eu não sei por que que eu engordo. Tudo bem, vamos anotar então. Você vai anotar tudo que você come, aí a pessoa traz as anotações. O que que você estava sentindo em cada momento que você comeu? Eu não sei, fome. Não, então vai voltar esse diário. Toda vez que você comer, eu quero que você associe a emoção que você está sentindo, né? E aí, de repente, não todos, mas a grande maioria, a gente vê uma associação em relação à estética, à autoestima. Então, a pessoa ela se sente frustrada, ela come. E quando chega esse diário, a pessoa fala: mentira que eu como tudo isso, eu não acredito. Nossa, na maioria das vezes eu tô ansiosa, eu tô insegura, eu tô triste. Muitas vezes a pessoa se assusta porque ela não tem noção disso. Ou seja, se apropriar daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Se for ajudar a anotar, faça anotações para você lembrar depois, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, se eles não conseguem lembrar, porque às vezes aconteceu alguma coisa, anota ali para depois discutir. E realmente a questão da estética a gente sabe que é muito difícil para essas relações. Exato. Porque é você se aceitar e ao olhar no espelho, eu sempre coloco isso em terapia também. Porque é você olhar afinco para sua alma, né? Quem é você no espelho, né? Quais são as forças que você resgata aquele dia? E aí muitas vezes você prospecta para a beleza o que você não quer ver de fato que tem ali, né? Tem coisas a mais para serem expostas, né? E que a gente tem que prestar mais atenção. Porque nos relacionamentos, o que importa não são as belezas, são as conexões que fazemos, né? A conexão, gente, é você mexer com o todo do outro, né? É você estar engajado com o que a pessoa diz, ser humanos mais humanizados. Exatamente. Não existe mais chefes. Esquece isso. Chefes não tem mais espaço para ser. Não existe mais uma proposta única. Existem liderados, líder, né? Até que ponto você também tá e conhece essa parceria que pode te fazer seu braço ser muito maior. Você pode ser grande para ser gigante quando você faz conexões que te representam também, né? E
eu preciso dizer também nessa live de hoje, dentro dos relacionamentos, a importância de dizer o óbvio, né? Olha só que interessante. No nosso orgulho, que é bem fundamentada, ai, fulano é orgulhoso. Que bom, mas ele é orgulhoso na parte ruim e na parte boa, né? Porque existe sim o orgulho que nos faz ser melhores. Mas existe a proposta que faz nos ser arrogante, né? Prepotente. E é esse que a gente deve realmente tirar de linha. Mas dentro desse orgulho, pode deixar você na mão da sua comunicação. Né? O óbvio precisa ser dito. Por mais que seja óbvio para você, você é um ser pensante único, cheio de questões particulares que só você passou. Como o outro pode... O que você acha, Laís? E eu vejo que as pessoas esperam muito, né, sobre o outro. Então eu idealizo que você saiba o que eu estou sentindo, que você chegue e fale. Então, eu tô de mau humor. Eu não vou falar pra ninguém que eu tô de mau humor, mas quem chegar e não falar assim, ei, como é que você tá? Parece que você não está bem. Pronto, como que você não percebeu isso? Né? Eu trabalho muito isso com os pacientes, que ninguém tem obrigação de saber nada. A gente pode ser empático, a gente pode ser extremamente observador, mas ninguém é obrigado a saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. A gente precisa falar, ah, Laís, eu falei, o outro nem ligou. Um direito do outro também, que a gente precisa aprender a administrar. Né? Falar, olha, eu gostaria que quando eu não estivesse bem, você pudesse me acolher da sua maneira, e aí a gente vai analisar que tipo de acolhimento vai vir do outro. Nunca vai vir o que a gente espera, porque a gente idealiza algo, né? E a pessoa faz outra. Somos indivíduos diferentes, criados de maneiras diferentes, com realidades extremamente diferentes. Então, precisa, sim, a falar o óbvio, que é o que você disse. E muitas vezes não fala, ah, eu conheço uma pessoa, a pessoa me dá flores. Mas eu nunca falei pra pessoa que eu não gosto de flores. Nossa, me deu flor, tá vendo? Ai, eu odiei, já não é pra mim. Eu falei, mas em algum momento você falou que você não gosta de flor? Não, ele já tinha que saber. Não, mas não tem como se a gente não contar o que a gente tem afinidade ou não. Assim, as duas pessoas começam a perceber o que pode aproximar, o que pode distanciar. E a partir desse conhecimento, a gente vai identificar se nesse relacionamento as pessoas conseguem conviver juntas, porque se depois de tudo isso ainda não tiver uma afinidade, automaticamente as pessoas vão se distanciar. Mas isso, esse movimento de esperar que o outro faça, que o outro adivinhe, eu falo que não defendendo os homens nesse aspecto, mas eu vejo que a maioria das mulheres reclamam, cortei o cabelo, mudei, cheguei em casa, ele nem olhou, ele nem percebeu. Eu falei, mas você falou, fui no salão, olha o meu cabelo, tá diferente, gostou? Por mais que ele olhe ou fale assim, ah, tá bom. Mas se você não falasse nada, ele não ia saber. Né? Então a gente tem que tomar cuidado por esperar demais, por criar inúmeras expectativas e se frustrar sozinho. E os limites também, quem dá esse limite para o outro somos nós mesmos. Então, do mesmo jeito que a gente pode aproximar, a gente afasta. Então, precisa de muita consciência no ato de se relacionar com o outro e primeiramente com você mesmo. Eu não sei se você vivencia essas queixas, né? Que ninguém percebe, que ninguém adivinha, ninguém me chama, ninguém me convida, né, para os lugares. Interessante, muito interessante. Você me fala de uma situação um pouquinho diferente, onde a pessoa sempre ganhava presentes, né, nas datas de comemorações, só que o homem, o marido, dava presente para ela, ela queria tudo que ela gostava, dava o que ele gostava, né? Mas era literalmente assim, não é proposta. Não é que ele dava flores, porque simbolicamente as flores representam a feminilidade, né? A sensualidade, enfim. Mas não por esse aspecto. Ele dava um CD de rock do qual ele gostava para ela, né? Mas para ele ouvir. Olha que, né? E aí ele ia dar um show, não era do cantor, do músico, do teatro que ela gostava, era que ele gostava para ir com ela, né? Então, assim, aí mora-se, né, algumas propostas, né, que a gente não vai colocar aqui, mas como que a gente pode agradar se a gente não tem o conhecimento do que o outro quer, né? E porque o outro, ele vai fazer o melhor que ele pode. E o melhor é igual você falou, é a música dele, é a banda dele favorita. Ele tá achando que ele tá fazendo a melhor coisa do mundo. Tá arrasando,
Porque ele gosta tanto, como assim? Mas é casada comigo, não vai gostar? Não, não vai gostar. De repente, aquela banda que você é louco, apaixonado, tolera, né? Ela tolera, você é especial. Ela abre mão de algumas coisas por você e pra estar com você. Mas, poxa, no aniversário de casamento, né? No aniversário dela, o que você poderia fazer melhor por ela, né? E essas coisas a gente entra, e eu achei muito legal você ter falado que veio o paciente assim na lata, exatamente dessa questão. E, Laís, dá licencinha aqui um pouquinho para mim, que teve alguém que comentou aqui, peraí. Bom, a Tatiana falou assim, tem que haver assertividade. Exatamente! A Elvira comentou aqui, exemplo da flor, sempre deixei claro que não gosto de ganhar flores. Pois é, Miyagi, Deus, só percebo quando a mulher muda algo quando pinta o cabelo. Só depois, né? Pois é. Essas questões, pode ser que mulher também não gosta de mudar tudo, mas na conversa, né? O que você gosta, o que você não gosta, eu imagino que isso começa para você ter um pouco mais de assertividade, não é mesmo, Laís? A Porque gente às já vezes nem a pergunta, já. pessoa sabe o que ela gosta e ela quer que o outro adivinhe, né? E aí fica aquele movimento de comprar presentes e presentes, né? Muitas vezes associado ao valor mesmo, né? Ao quanto custa, como comemoração de casamento, de namoro, de aniversário que a pessoa leva para um restaurante X, aí de repente o restaurante faz a comida que a pessoa mais odeia, é especializado naquela comida. Ah, mas Laís, fica muito chato. Eu queria ser surpreendida, eu queria receber uma surpresa, a pessoa nunca acerta, né? Aí cria novamente essa expectativa. Eu falei, então, mas primeiro para a pessoa conseguir produzir algo que você gosta, você precisa falar. Ah, eu sou discreta, eu sou expansiva, eu gosto das cores tal, eu prefiro isso, eu não prefiro. Ah, mas aí eu já vou estar falando tudo. A pessoa que gosta de mim, ela tem que acertar tudo que eu gosto. E não é assim que funciona. Por isso que eu Ai, falo. vai. É uma distorção muito grande. Muito, muito, muito. Coitado do E outro, aí né? a gente vai alavancar lá atrás, né? Mora se enganos e situações que fizeram aderir isso, né? Essa proposta. E aí é justamente no autoconhecimento que você entende que você é sim especial, que você é sim, né, uma proposta diferenciada, que merece cuidado, que merece ser atendido, que merece respeito. Mas que primeiramente esses valores que são impostos em nós, internamente, eles nem sempre fazem parte de nós. Muitas vezes eles foram induzidos que a gente absorvesse. E esse é o grande erro, Que a né? gente Que nos aprende por adoece. observação. Desde bebê, a gente internaliza esse movimento familiar e a gente repete, muitas vezes sem compreender por que a gente está repetindo. E aí, quando a gente entra, talvez ali na infância, no final da infância, que é a construção da personalidade, a gente já repete automaticamente sem refletir sobre. Então, para nós, é tudo muito natural. Bom, minha família faz, eu também vou fazer num relacionamento, né? Há um questionamento muito grande sobre mulheres que sofrem agressão doméstica, né? Do porquê que elas acabam não saindo desse relacionamento. E quando a gente vai estudar, analisar esse histórico familiar, ela já era agredida de alguma maneira dentro de casa, por algum familiar, e nada mais é do que uma reprodução. Então, para ela, essa repetição é mais do que natural. Minha família me agredia, então qual que é o problema do parceiro, né? Ela não consegue olhar como sendo algo negativo, ruim para ela. E ela já está acostumada a ter esse sofrimento, né? A sofrer e tá vendo, né? Ninguém fez algo melhor por isso. E olha que interessante, né? Essa agressividade, ela só pode ser buscada mesmo se você conseguir compreender que isso não faz parte, né? Que você tem algo para mudar, para melhorar, né? Olha que interessante que Laís colocou aqui, que desde a infância a gente faz a compreensão, absorve o comportamento das pessoas que estão próximas, porque a gente molda o comportamento. E por essa razão a gente pode moldar o comportamento em qualquer momento, né? Destrinchar o que está ruim, né? O que a gente não gosta, o que não agrega, que não é interessante permanecer
ser e reestruturar. Pegar pessoas que simbolizam algo significativo, né? Eu não sei você, Laís, mas assim, algumas pessoas vêm e falam assim, poxa, eu gosto tanto disso em você. Um paciente hoje de manhã falou assim, eu gosto muito de você, é uma coisa que eu vejo que, cara, eu fico assim, admirado ao ouvir você falar. Eu falei, ah, que bacana, obrigada, tal. O que é que você gosta? Ah, eu gosto muito que você, eu acho você simples. Eu falei, pois é, mas será que sou eu apenas simples? Né? Será que dentro disso não mora em você e a gente de alguma forma se conectou mais? As respostas estão nas pessoas que a gente gosta. A gente precisa começar a aprender o que é bom, o que nos faz bem e estar no meio dessas pessoas. Mais do que com aquelas que às vezes a gente tem que conviver, né? Faz parte e tal. Mas essas pessoas nem sempre a gente tem que trazer as respostas delas, né? O que ela diz a respeito de nós para nosso interno. A gente pode separar isso. Sim. Estar mais próximo das pessoas que gostam, não é isso? É E se filtrar acreditar mesmo. isso, né? Filtrar, saber aquilo que serve, o que não serve. A agressão, ela começa. Existe a agressão física, mas a emocional, ela dói muito mais. Sim. Parando para pensar no âmbito que você é agredido emocionalmente e você não expõe a sua ferida, mas você continua se torturando. Porque nem sempre você consegue encontrar forças, encontrar estruturas para você parar de alimentar aquilo. E aquilo vai cada vez mais enraizando e vai frequentando, e aquilo vai ganhando imensidão, você ancora o pensamento naquilo e, obviamente, suas emoções vão pro baque, né? Começa a dar ataque cardíaco, A gente começa a adoece, criar uma né? ansiedade. Somatiza todos esses sintomas e adoece. Eu li um artigo que falava sobre a comparação de quando a gente, dessa autoagressão emocional, ela comparada ao suicídio, que a gente sabe que, lógico, né, que dependendo o grau dessa depressão, desse nível de tristeza, leva as pessoas à tentativa, né, ideação suicida. E na maioria das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tinha que estar muito triste, mas ninguém percebe que essa castração, essa punição que nos colocamos, né, a nós mesmos diariamente, ela pode levar a isso. Ah, Laís, mas é pouca coisa. Uma atividade que você gostava muito de fazer e você deixa de fazer. Uma pessoa que você gosta de conversar e você se afasta porque em algum momento vocês tiveram um conflito que era algo que era possível a reconciliação, mas você deixou para lá. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer esse filtro sim, para saber aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, aquilo que faz falta também, para poder construir e organizar esse equilíbrio que senão começa, né? Inúmeros sintomas aparecerem e você não acha a causa. A gente vai, aí você fala, a pessoa não apresenta uma depressão, né? Não tem nenhum grau de depressão que seja significativo para encaixar numa psicopatologia. E aí, de repente, você fala, mas o que está acontecendo, né? A gente vê que são aquelas pessoas que elas se sabotam o tempo todo. E isso fica extremamente complicado, porque a pessoa patina, não consegue desenvolver as relações afetivas, principalmente, porque na maioria das vezes a pessoa ela é até bem-sucedida, financeiramente falando, às vezes ela é bem-sucedida no profissional, ela se dá super bem com os colegas de trabalho, mas quando ela se volta, né, na questão emocional afetiva, ela se julga sendo vazia, sozinha, que ela não consegue dar certo com ninguém. E aí que a gente começa a identificar realmente a importância de se conhecer. Vocês viram, né? Nós o tempo todo estamos falando de amor próprio, de relacionamentos, de começar um com você mesmo, mas existe toda uma estrutura por trás que, querendo ou não, não é tão simples, né? Existe sim uma proposta onde você também pode, mas você precisa se permitir, né? Eu falo que se permitir na sua própria existência, existir na sua própria existência, né? Não é simplesmente, eu não sei o que eu tô fazendo, não pedi. Não, tem uma estratégia, tem uma proposta muito interessante para você. Você precisa permitir para se conhecer, para você poder ser o seu melhor, fazer o seu melhor, né? E é o que eles Então, falam, né? Tô pessoal, vivendo, tô indo, né? Eles não. tô vai falando. É triste, né, a gente ver isso, porque
quando a gente vê, né, em poucas sessões, quando uma pessoa vem, ela não acredita que nela moram as respostas, porque ela não encontra, porque você não vai encontrar sozinho, né? Você pode criar estratégias para você focar, e aí você abaixa todos os pontos que estão te adoecendo, né? Exatamente isso, e você fala assim, bom, eu tenho que ir, pum, vou. Como você, ó, só Deus sabe você que você vai fazer para chegar lá. Você não sabe se você vai passar por cima dos outros, se você de repente, vai se sujar no caminho, vai fazer alguma besteira, mas você vai. E vai alcançar, né? Eu tenho um paciente em consultório que ele fez toda uma trajetória aos 10 anos de idade dele, ele construiu um império e ele chegou ontem no consultório, né? Dizendo que não tô sem chão, né? Por que será, né? Porque as emoções ficou, ele foi, focou e pum, foi embora. Então, a gente se perceber mais, porque o que a gente não quer é a questão do suicida que você falou, né? Da depressão, chega a um grau tão alto que a pessoa vai e tira a própria vida, né? O que a gente quer não é perder a vida, é tirar a nossa própria vida. A gente quer tirar a dor, né? O que ninguém tá vendo, que todo mundo aponta, a sociedade ela só aponta problemas, erros, seus defeitos, né? Então, quando você se olha por dentro, alguém te aponta e você fala assim, opa, peraí, esse dedo, tá, eu deixo você com a sua ideia de mim, mas eu sei a quantidade de forças que eu tenho, que eu mereço e, desculpe, mas eu vou deixar você com as suas questões. Eu me entendo um pouco Porque a gente mais, sabe né? que na maioria Então, das você vezes precisa essas críticas, elas são transferências, né? Do que o outro também não consegue e ele exige que você cumpra com isso. exato. Não são estruturas que Laís vai acabar nossa live em instantes. Colocou aqui para mim que vai finalizar. Temos 1 minuto e 50, tá? Eu queria te agradecer imensamente. Eu espero que para cada um tenha transformado em alguma forma, tenha trazido algum benefício, que vocês consigam aí. Entre em contato conosco para tirar as dúvidas, tanto comigo quanto com a Sim. Laís, tá? Fiquem à vontade. Obrigada por vocês estarem conosco. Laís, te agradeço imensamente. Espero pela próxima estar com você, viu? Obrigada, Luciano. Obrigada a todos e estamos à disposição para tirar dúvidas. Foi um Vou prazer. tirar uma fotinho. Laís, vou tirar uma foto. Deu certo, Lu? Aí, Cheguei aqui. Opa! tchau.